nesse mundo, camará. Mas não há, mas não há, mas não há quem me mande. Eu só sei obedecer. Se mandar São Bento Grande. É de Angola, é de Angola, é de Angola. De Angola, de Angola, de Angola. É de Angola, é de Angola, é de Angola. De Angola, de Angola, de Angola. Meu avô já foi escravo, mas viveu com valentia. Descumpria a ordem dada, agitava a escravaria. Vergalhão, corrente, tronco, era quase todo dia. Quanto mais ele apanhava, menos ele obedecia. É de Angola, é de Angola, é de Angola. De Angola, de Angola, de Angola. É de Angola, é de Angola, é de Angola. De Angola, de Angola, de Angola. Nesse mundo, camará, mas não há, mas não há, mas não há quem me mande. Eu só sei obedecer. Se mandar São Bento Grande. É de Angola, é de Angola, é de Angola. De Angola, de Angola, de Angola. É de Angola, é de Angola, é de Angola. De Angola, de Angola, de Angola. Quando eu era ainda menino, o meu pai me disse um dia: a balança da justiça nunca pesa o que devia. Não me curva a lei dos homens, a razão é que me guia. Nem que seu avô mandasse, eu não obedeceria. É de Angola, é de Angola, é de Angola. De Angola, de Angola, de Angola. É de Angola, é de Angola, é de Angola. De Angola, de Angola, de Angola. Nesse mundo, camará, mas não há, mas não há, mas não há quem me mande. Eu só sei obedecer. Se mandar São Bento Grande. É de Angola, é de Angola, é de Angola. De Angola, de Angola, de Angola. É de Angola, é de Angola, é de Angola. De Angola, de Angola, de Angola. Esse mundo não tem dono, e quem me ensinou sabia. Se tivesse dono o mundo, nele o dono moraria. Como é mundo sem dono, não aceito hierarquia. Eu não mando nesse mundo, nem no meu vai ter chefia. É de Angola, é de Angola, é de Angola. De Angola, de Angola, de Angola. É de Angola, é de Angola, é de Angola. De Angola, de Angola, de Angola. Nesse mundo, camará, mas não há, mas não há, mas não há quem me mande. Aprendi com Mangangá, respeitar só se for São Bento Grande. É de Angola, é de Angola, é de Angola. De Angola, de Angola, de Angola. É de Angola, é de Angola, é de Angola. De Angola, de Angola, de Angola. É de Angola, é de Angola, é de Angola. De Angola, de Angola, de Angola. É de Angola, é de Angola, é de Angola. De Angola, de Angola, de Angola. É de Angola, é de Angola, é de Angola. De Angola, de Angola, de Angola. É de Angola, é de Angola, é de Angola. De Angola, de Angola, de Angola. Você está no Barracão na Rádio Cultura FM e acabou de ouvir aí esse clássico aqui do nosso terreiro, Toque de São Bento Grande de Angola, na voz de Paulo César Pinheiro, ele que gravou um disco inteiro em homenagem a Besouro Mangangá, chamado Capoeira de Besouro. Cada faixa é o nome de um toque de berimbau usado nas rodas de capoeira, na cultura da capoeira. Essa aí foi o Toque de São Bento Grande de Angola, falando exatamente da liberdade. Capoeira é a luta da liberdade. Tô aqui com o mestre Tabosa no terreiro, no estúdio, no terreiro que a gente estende aqui no estúdio da Rádio Cultura FM, mestre Tabosa levantando poeira aqui, e ele que trouxe essa música aí do Paulo César Pinheiro, e eu queria que o senhor falasse agora, mestre Tabosa, um pouquinho dessa capoeira que o senhor viu
andar por tantos passos, viu mudar tantas vezes, desde os anos 60, passando pelos anos 70, nos 80, naquela época que houve aquela explosão até da violência mesmo, no contexto da capoeira, eu não digo nem nas rodas de capoeira, né, mas que extrapolou as rodas de capoeira até, né, de repente ali uma camiseta não podia encontrar com outra camiseta, que ficava uma coisa meio... Uma guerra mesmo, né, mestre? E aí isso foi se desfazendo também, a capoeira hoje em dia em Brasília, a gente vê, e quem vivencia a capoeira em Brasília hoje sabe disso, que é muita união. A gente não vive num conto de fadas nem num mar de rosas, mas a gente faz amigos de verdade, independente da camiseta, da linhagem do grupo ou da bandeira que cada um carrega. No fim das contas, o berimbau tocou ali, a gente entra pra vadiar. E graças a Deus, hoje em dia, chegamos nesse contexto, e quem pavimentou esse caminho todo aí, acho que pode dar uma noção melhor disso tudo aí, mestre. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho disso, desse andar da capoeira aí durante esses anos todos. Não, perfeito. Eu vejo que realmente hoje a capoeira teve esse resgate. A capoeira pela capoeira, sabe? Buscando todo o seu fundamento. E dentro do fundamento, a amizade, a camaradagem foi da onde tudo começou. Então eu acho que hoje tá bom de novo. E claro, enquanto tem algum jogo mais duro, isso faz parte da capoeira, porque a capoeira é um esporte de luta. Mas ela tem uma sensibilidade tão grande que eu sempre falei e brinco. O lado feminino da capoeira é muito forte, porque é o lado sensível. Se você observar, todas as lutas, elas são consideradas masculinas, ou judô, ou karatê, ou taekwondo, ou qualquer outro desses. A única feminina é a capoeira. O que eu acho muito importante ser assim, porque ela tem essa sensibilidade feminina para a gente resgatar, e que teve um período aí de violência que esse machismo foi tomando conta de uma autoafirmação dentro do esporte de luta, que deu no que deu. Eu advertia meus alunos, e eles diziam para mim: ah, mestre, mas aí quando a gente for jogar na rua, a gente tem que estar preparado para pancadaria e tem que ter os golpes baixos aqui. Eu digo: pô, então peraí, isso é capoeira? Você vai para a rua para sair na pancadaria? Então, meu amigo, nem vá. Mas como é que eu faço então para treinar capoeira? Treina aqui dentro. Fica só dentro da academia. Então, treinando, a gente joga aqui solto. A gente faz tudo que tem na capoeira: queda, golpe acertando, tem tudo, sempre com respeito. Agora, quando passa desse limite do respeito e passa a não mais preservar a integridade física do outro, isso para mim já não é mais a capoeira e já não é mais nenhum esporte. O esporte que hoje tem aí, depois disso, eu acho até que deu força para se criar o tal da UFC, o MMA, sabe? Mas naquela época não. Até tentando resgatar, eu tive possibilidade de trazer pela primeira vez, ele nunca tinha dado curso de capoeira, o Peixinho. Por quê? Eu ia para o Rio de Janeiro nas férias, como tinha dito aí atrás, para ver alguma novidade. Por que eu não trazia ele para trazer a novidade? A novidade era o que não era novidade lá no Rio de Janeiro, porque lá estão todos acostumados ao sistema de aula dele, como aqui em Brasília é o meu. Então eu não era novidade aqui. Santo de casa não faz milagre. Mas traz um que faz uma aula de aula diferente. Ele até teve uma resistência dizendo que nunca tinha dado um curso. Eu digo: meu irmão, vai dê sua aula. Foi um sucesso. Fiz o mesmo com camisa. Também mesma resistência, nunca dei aula e tal. Veio para cá e foi um sucesso. Isso era uma energia que a capoeira tinha naquela época, muito enriquecedora. Nós fazíamos capoeira com capacidade técnica, com conhecimento fora do que a gente fazia de Brasília, quando eu trouxe já o pessoal com outras características de aula, né? Agora, esse machismo que impetrou na autoafirmação do esporte, não sei por que ele teve necessidade de se autoafirmar dentro do próprio esporte. Porque, na verdade, se queria se autoafirmar, fosse desafiar, o mestre Bimba fez, fosse para um ringue, fosse para lá, mostrar que a capoeira era forte, vai lá. Mas não, o capoeira por outro capoeirista. E foi difícil. Como se o Capitão do Mato fosse o outro grupo, né? O outro grupo. Ele só via no outro grupo um bando de capitães de mato.
assim, a gente fica tentando pensar como é que isso tudo foi acontecendo, mestre. Que energia que gerou isso, será assim? Porque não era assim, como o senhor mesmo falou, trazia outros grupos de outros mestres e tal, e era um intercâmbio, havia um intercâmbio cultural antes dessa situação toda acontecer. E chegou a isso. Eu acho que as coisas, a gente, para procurar a explicação de fato, é difícil. Mas eu acho que na vida tudo tem um seu ciclo, né? E a gente tem que passar até mesmo pelo ciclo para ter o seu aprendizado, né? E poder tirar dali alguma coisa que possa ser positivo, né? O veneno você joga fora, mas alguma coisa dali naquela matéria pode te trazer. E trouxe. Eu acho que ao longo de uma década, porque fora do Brasil tudo acontece de 7 anos, mas nós já demora um pouco mais, demora de 10 em 10 anos. Então depois de 10 anos nós vimos que quem estava perdendo era a capoeira e era você que fazia capoeira. Se você já não podia mais participar de um evento do outro, então você ficava restrito ao seu só ambiente, que você também já estava saturado ali. Porque aconteceu que até no próprio ambiente era cobrado de você fazer frente ao outro, seu companheiro. Eu sei que no Rio aconteceu muito isso. Eles dormiam em mesmo quarto, mas na hora do treino eram inimigos, para mostrar que tinha essa capacidade técnica de guerreiro. Fui vendo que ao longo do tempo, ao longo desses 10 anos, não era isso que tinha acontecido na capoeira. Você tinha que preservar mesmo a camaradagem, o treino e a integridade física do outro. E a essência que tem a capoeira, o fundamento dela, ela estava sendo perdido, apagado nesse sentido. A sequência do Mestre Bimba foi esquecida. As pessoas achavam até que ela não tinha valor. Hoje está todo mundo resgatando a sequência do Mestre Bimba. É verdade. O senhor não parou de passar. Eu não parei. Eu achei sempre importante e também achei sempre importante não entrar nesse contexto. E não entrou, né, mestre? E não entrei. E não permitia que o meu aluno entrasse. Quem quisesse, ia fazer por si próprio. Foi um caminho que a capoeira percorreu, como o senhor falou mesmo, né? Às vezes são as experiências que estão trazendo, e às vezes chegar nesse ponto foi o que fez com que voltasse a esse resgate do fundamento, da tradição, dos mais antigos, né, mestre? E nada pode prever que daqui a 10 anos, depois que nós estivermos nessa roda, nessa frequência boa, volte de novo a ter essa necessidade. Não sei como é que é o ser humano, né? Essa época, mestre, o senhor que viu a situação toda, não havia muitos grupos antes disso, havia? Não tinha. Será que isso coincide com o surgimento de muitos grupos assim, ou não? Olha, eu não acredito nesse fato, porque não era uma disputa territorial. Não era. Era mais uma autoafirmação de que a capoeira e a minha capoeira era mais forte, era melhor, entendeu? Então eu não precisava brigar. Bom, eu vou montar uma academia na Asa Norte, vou brigar com todos ali para mostrar que a minha academia era melhor. O dono da Asa Norte. Não era gozado, não era por esse lado. Era que não podia se encontrar um com o outro. Não podia. E isso aí era uma energia que eu não sei de onde vinha. Ou era pra gente aprender no chicote de novo, para ver quanto é que a gente tinha que correr. E corremos pro lugar certo. Graças a Deus. Hoje nós estamos aqui, estamos fazendo um ciclo enorme agora, como te disse lá atrás, com os mestres das regiões todas de Brasília. E estamos agora no tal do Papoeira, que é muito interessante. A gente vai numa situação de social. Conversa sobre capoeira, claro, não tem como fugir. Mas nada para definir isso ou aquilo, não, é social. Trocar experiência, né, mestre? Trocar ideia, e né, mestre? nisso você fortalece a amizade.